No início de 1900, alguém conseguiu pregar uma peça tão inteligente e audaciosa que tapeou cientistas por mais de 40 anos. Foi uma brincadeira terrível. Ela conduziu pessoas a uma busca que obviamente era um beco sem saída. Não levava a lugar algum. Portanto, o impacto foi tremendo. Quem foi o embusteiro? Evidências recentes levaram à reabertura do caso e introduziram um novo suspeito. A história começa em 1912, perto da cidade inglesa de Lewes, na pequena vila de Piltdown. Um arqueólogo amador, chamado Charles Dawson, estava cavando num poço de cascalhos. Ele alegou ter descoberto um fragmento de crânio humano antigo. Dawson convidou o principal geólogo inglês, Arthur Smith Woodward, do Museu de História Natural, para juntar-se a ele em Piltdown. Convidou também o paleontólogo francês, o padre Pierre Taillard de Chardin. Naquele verão, o trio fez descobertas impressionantes no Poço de Cascalhos. O arqueologista Chris Stringer chefia o Museu de História Natural de Londres. Os ossos encontrados em Piltdown permanecem aqui sob 7 chaves. Lá havia utensílios de pedra e fósseis de animais. Fósseis de animais que pareciam dar ao local uma idade muito antiga. E em termos modernos, o local deveria ter talvez 1 milhão de anos. Os fósseis eram sensacionais. Até aquela época, os cientistas haviam descoberto os restos de homens primitivos na França, Alemanha e na Ásia, mas nenhum na Inglaterra. Acho que podemos dizer que talvez houvesse inveja da parte de alguns cientistas ingleses por não termos fósseis aqui. Foi Charles Dawson que encontrou o fóssil mais surpreendente de todos. O maxilar aparentemente parte do mesmo crânio. E a surpresa ficou por conta do maxilar, que não parecia humano. Era muito parecido com o osso do maxilar de um macaco no formato básico. Ele tem uma projeção de osso na frente. Todo o formato do maxilar parece o de um macaco. E contudo, o dente mostra o que parece ser um desgaste do tipo humano. São desgastes planos, como o que teriam os dentes humanos. Parecia que o trio havia descoberto o santo graal da paleontologia, o elo perdido entre macacos e humanos. Em dezembro de 1912, aqui na sala de reuniões da Sociedade Real de Geologia, Woodward fez a primeira declaração pública de suas significativas descobertas. Os cientistas aclamaram a notícia entusiasticamente. Finalmente, ali estavam as evidências de que a Inglaterra, como os outros grandes países, tinha fósseis humanos da antiguidade. E o mais importante, os ancestrais humanos dos ingleses poderiam ser os mais antigos de todos. Os jornais deram à descoberta o nome de Homem de Piltdown. O prestígio de Woodward apagava qualquer dúvida sobre o Homem de Piltdown, apesar de ser um especialista em fósseis de peixes e não da evolução humana. Defensores do Homem de Piltdown era Arthur Keith, um importante anatomista inglês. O fóssil vinha de encontro à sua teoria pessoal sobre a evolução humana, que os humanos desenvolveram grandes cérebros antes de andarem eretos. Os cientistas agora sabem que o oposto é verdadeiro. O andar ereto desenvolveu-se bem antes do cérebro. Outro observador interessado foi um jovem voluntário do Museu da História Natural, chamado Martin Hinton. Aparentemente ele não tinha simpatia pelo padrão, o arrogante Arthur Woodward. Durante os 2 anos seguintes, Taillard, Woodward e principalmente Dawson desenterraram mais fósseis em Piltdown. Essas descobertas adicionais calaram todos os que ainda mantinham céticos, pelo menos em público. Por parte de algumas pessoas em arriscar-se a aborrecer as autoridades duvidando das descobertas. Era preciso ser uma pessoa corajosa para desafiar Smith, Woodward e Arthur e duvidar da interpretação do achado. E depois, acho que as pessoas, mesmo as pessoas que suspeitavam, guardaram as suspeitas para si. Na década seguinte, o modelo do Homem de Piltdown dominava a pesquisa da evolução humana, apesar de nenhum fóssil do Homem de Piltdown ser encontrado após a morte de Charles Dawson em 1916.
Mas em 1920, os cientistas começaram a descobrir fósseis antigos em outras partes da Ásia e da África. Esses fósseis não se assemelhavam aos fósseis de Piltdown. Os novos achados provinham de ancestrais humanos que viveram centenas de milhares de anos depois do homem de Piltdown, mas seus crânios ainda eram menos humanos do que o homem de Piltdown. O homem de Piltdown seria somente um passo em falso no caminho da evolução do homem? Não havia um meio fácil de descobrir, porque os testes de laboratório de hoje, incluindo métodos de precisão de datas, ainda não existiam, e o Museu de História Natural permitiu que os estranhos examinassem os ossos de Piltdown. Permitiu-se que especialistas renomados verificassem o material, mas ele era mantido rigorosamente guardado, então não foi possível um estudo mais amplo que talvez pudesse ter revelado algumas inconsistências que... O adesivo veio depois da Segunda Guerra Mundial, com o advento da nova tecnologia. Através da medição do conteúdo de flúor nos fósseis, os cientistas podiam datá-los, aproximadamente. Então, em 1949, os cientistas fizeram um teste de flúor nos fósseis de Piltdown. O resultado os assombrou. O teste mostrou que os restos eram bem mais novos, talvez 100 mil anos. Isso era realmente muito estranho, porque poderia-se admitir a existência do homem de Piltdown há milhões de anos, mas tão recente não fazia sentido algum. Finalmente, em 1953, os cientistas empreenderam a primeira análise em escala total com métodos de datação mais modernos. A face de Piltdown estava prestes a ser descoberta. E imediatamente ficou óbvio que as manchas nos ossos eram superficiais, tinham sido pintados. O material que havia sido cortado foi provavelmente cortado quando já era fóssil e usando-se uma faca de aço. Quando os cientistas olharam os dentes do homem de Piltdown no microscópio, tiveram outro choque. Há evidências de que os dentes foram, na verdade, limados. Havia ainda marcas de arranhões, marcas profundas que foram com certeza feitas por algum instrumento usado para deixar esses molares no formato desejado. O osso do maxilar datava de menos de 100 anos e pertencia a uma fêmea de orangotango. Os pedaços que poderiam mostrar que esse maxilar não pertencia a este crânio foram quebrados. Removeram os pedaços que poderiam mostrar que os ossos não combinavam diretamente. Este dente canino foi limado e raspado para que ficasse bem menor. E a parte da frente do maxilar aqui foi quebrada, o que obviamente destrói os sinais que denunciariam que o maxilar certamente pertencia a um macaco e não a um homem notável. Todas as evidências levavam a uma única conclusão. Alguém havia forjado os fósseis de Piltdown. Os cientistas estavam atônitos. Quem teria feito isso e por quê? Charles Dawson, o amável geólogo amador, tornou-se o primeiro suspeito. Ele fez as primeiras e as últimas descobertas. E acho que devemos acreditar que ou ele estava sendo iludido o tempo todo, ou estava envolvido na farsa. Há uma forte evidência de que Dawson estava envolvido. Mas que motivos possíveis ele teria para iludir colegas e amigos? Ele era um homem muito ambicioso e acho que teve um motivo claro. Ele queria ser membro da sociedade real. E uma descoberta como a de Piltdown era parte da campanha. Uma campanha planejada para adquirir prestígio científico. Dawson teve poucos escrúpulos ao perseguir seu sonho. Sabe-se agora que ele forjou no mínimo meia dúzia de outras descobertas arqueológicas. Mas Piltdown foi um fato isolado. Poderia um amador como Dawson conseguir isso sozinho sem a ajuda de um especialista? Alguns suspeitam de que Arthur Woodward tenha sido seu co-conspirador. Dawson o enganou claramente. Woodward continuou escavando entre os cascalhos de Piltdown por décadas depois da morte de Dawson, mas nunca encontrou nada. E quanto ao terceiro membro do trio original, o Padre Tallard? Curiosamente, ele ficou silencioso quando a fraude veio à luz, mas ele não ficou em Piltdown tempo suficiente para ter sido o responsável. Quanto ao motivo, Arthur Kidd, o anatomista, poderia ter sido o mais forte deles. O homem de Piltdown fornecia a ele a evidência essencial para sua teoria favorita da evolução humana. Mas recentemente, um novo suspeito foi acrescentado à lista. Em 1975, esses ossos entalhados foram encontrados por um operário num velho baú no Museu de História Natural. Em 1996, os cientistas os analisaram e mostraram que são artefatos modernos, pintados exatamente como as falsificações de Piltdown. O baú aparentemente pertencia a Martin Hinton,
o jovem voluntário do museu que mais tarde tornou-se zoólogo ali. Hinton definitivamente dentro da história, porque é uma evidência física, não é circunstancial. Há uma prova física ali. Podemos mostrar que a pintura do material achado no baú de Hinton é quimicamente a mesma daquelas do material de Piltdown. Mas a evidência da motivação de Hinton é fraca, além da antipatia que sentia pela personalidade arrogante de Woodward. Os objetos do baú podem ter uma explicação inocente. Talvez Hinton as tenha feito como experiência, enquanto ajudava na investigação de fraude nos anos de 1950. Portanto, mais investigações devem ser feitas, antes que os cientistas possam finalmente resolver o mistério da farsa de Piltdown. Em compensação, a brincadeira de mau gosto ensinou aos cientistas uma dolorosa, porém valiosa lição. No início desse século, havia essa ideia dos cientistas serem sábios e cavalheiros, e ninguém sequer pensaria que algum deles fosse capaz de fazer uma coisa dessas. Isso não foi honesto, não foi um jogo de cavalheiros. Agora sabemos o que pode acontecer e por isso estamos alertas. No final das contas, a ciência prevaleceu. Se alguma coisa se mostra incorreta, você joga fora e continua o seu trabalho de levar adiante a boa ciência. A boa ciência depende da objetividade. Quando a vaidade nacional ou interesses pessoais obscurecem esta objetividade, os cientistas então tornam-se tão vulneráveis quanto nós às mentiras, trapaças e fraudes.